Ele é pastor na Nova Igreja Batista de Toledo. Liderou centenas de jovens. É escritor de 2 livros, 5 chaves que destravam seu futuro e o resgate da família. Dedica sua vida a compartilhar a mensagem do Reino de Deus. Recebam com alegria o pastor Ronan Silva. Uau! Bom dia, igreja! Quem está feliz com Jesus, dá um grito aí, aplaude o mais alto que você puder. Aleluia! Glória a Deus, que coisa linda! Uau! Como é maravilhoso estar na 2ª melhor cidade do Paraná. A primeira é Toledo, preciso dizer. Ai, é claro que é maravilhoso estar com vocês. Eu me sinto literalmente em casa. Uau, toda vez que nós estamos aqui com vocês, a gente sente realmente aquela mesma sensação de quando a gente vai visitar pai e mãe, o carinho, realmente o acolhimento é maravilhoso. E o pastor Jefferson e a pastora Claudinha são pais para nós, que nos receberam aqui há 10 anos atrás, 10 anos já, gente, 10 anos de caminhada, e nos abraçaram como filhos, literalmente quase, e nos cuidaram, botaram os mertiolate numas feridinhas, a gente gritava, ai! Né? Quem é da época do mertiolate aí que doía, lembra, né? Uns mertiolate ardido, nos aturaram aí e foram nos discipulando, e hoje, pela graça de Deus, a gente consegue ver muito do trabalho deles em nós, fluindo agora através de nós e alcançando centenas de pessoas na cidade de Toledo, e a gente tem vivido um tempo incrível, e muito é fruto do que a gente viveu aqui nessa igreja. Então, eu não sei vocês, mas quantos querem honrar o pastor Jefferson, a pastora Claudinha? Amém. Você pode aplaudir a Jesus pela vida deles. Eu quero agradecer a Deus. Aleluia. Para nós é uma alegria. Então eu me sinto em casa, realmente em família. E falando em mertiolate, Deus incumbiu uma missão de compartilhar com vocês sobre algo que creio ser um dos elementos chaves para você desfrutar da plenitude de Deus em todas as áreas da sua vida, mas especialmente na família e no casamento, que é sobre maturidade. Eu quero falar com você hoje sobre maturidade emocional e espiritual no casamento. E preciso te dizer, você precisa crescer. Inclusive, quero te ajudar já no início dessa mensagem a quebrar alguns tabus, padrões e mexer um pouco com a tua estrutura e ressignificando algumas coisas, como por exemplo a frase vê se cresce. Vê se cresce sempre foi um insulto, né? Quando você está brigando com alguém, você fala, vê se cresce. Então hoje ela vai virar um encorajamento e elogio. Se tem alguém bonito perto de você, olha bem que tem, tá? Do lado, na direita. Fala para essa pessoa com um sorriso e um amor no coração. Vê se cresce. Vê se cresce. Amém. Para alguns foi um gatilho, viu? Primeira Coríntios, capítulo 3, verso 1 ao 3, diz o seguinte: irmãos, quando estive com vocês, eu não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo, ou fossem criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-los com leite, não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo. E ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Têm ciúme uns dos outros, discutem e brigam entre si.
Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Fala assim comigo, criancinhas. Essa foi a palavra que Paulo decidiu usar para se referir a essa igreja. O pastor Mário fez aqui algo ontem sensacional de te ajudar a ler melhor a Bíblia, que é olhar para ela como um livro que precisa ser sempre entendido contextualmente. Quando você lê um texto, ele faz parte de uma ideia maior. Inclusive, quando o livro ou a Bíblia foi escrita, não era necessariamente como você vê hoje. Eram cartas, especialmente a carta de 1 Coríntios, era uma carta a uma igreja, não tinha capítulos, não tinha versículos, essa divisão de temas, como você vê na tua Bíblia hoje, com títulos e versículos e capítulos, é uma organização posterior para a gente entender um pouco melhor, mas a carta de 1 Coríntios tem um grande tema, por mais que muitos pensam que ela é um texto de simples ou simplesmente de instrução para a vida de igreja, onde há muitos temas, o tema da carta aos Coríntios é maturidade. E talvez você nunca acredite, porque eu também tive dificuldade de ver isso com outras pessoas avaliando esse texto, mas eu fui mergulhando e Deus falou claramente ao meu coração. 1 Coríntios não é um livro onde tem dons, o tema dons, sexualidade, imoralidade. O tema de 1 Coríntios é maturidade. E o capítulo 13, não este o 3 aqui ele está introduzindo, ele está dizendo, olha, essa é a realidade de vocês são infantis. Infelizmente, vocês são crianças espirituais. Por mais que vivem experiências incríveis, inclusive sobrenaturais, o caráter de vocês é imaturo. E quando ele chega lá na frente, no capítulo 12, que está falando sobre os dons do Espírito, ele tem que fazer um intervalo no capítulo 13 para dizer, olha, o problema de vocês é maturidade. Existe um caminho melhor, vocês precisam crescer. Vocês precisam crescer. Eu quero falar hoje sobre como a maturidade emocional está relacionada diretamente à maturidade espiritual. Segundo, que você entenda que o teu casamento, de 8 a 9 problemas que você enfrenta hoje, tem natureza na imaturidade. Eu sei que é difícil reconhecer, porque quando a gente é adulto, e aqui a grande maioria é adulto, tem jovens participantes, mas já vive um caráter já olhando para essa vida adulta, a gente perde essa capacidade de identificar que a gente não está crescendo. Porque, vamos lá, presta atenção comigo. Quando você é pequeno, criança, os elementos de maturidade, ou o que você julga ser de maturidade, são muito externos. É físico, é biológico, né? Quem aqui, por exemplo, não lembra da marca que você fazia sobre a tua estatura, lembra? Na geladeira, naquela porta, então você olhava para aquela marquinha e falava, eu estou crescendo, é ou não é? Você olhava para aquele risquinho, eu estou crescendo. Você tinha elementos práticos que mostravam que você estava avançando de fase, é ou não é? Na escola, cada série, você lembra quando mudou dos cadernos divididos para um caderno de matéria, você lembra disso? Uau! Eu lembro até hoje, eu me sentia assim um homem barbudo, assim, quando a professora finalmente chegou na quinta série e disse, a partir de hoje vocês vão escrever de caneta. Uau! Caneta? Meu Deus! Não dá para apagar? Não dá para apagar. Uau! E esses elementos físicos, a gente fala, nossa, a gente está crescendo, estou crescendo, né? Quantas mulheres aqui já passaram pelo constrangimento na sala no domingo, na mesa de domingo, assim, um passando maionese, outro pedindo a carne, e de repente alguém fala, adivinha quem virou mocinha? Aí você, meu Deus, E essas coisas vão marcando e você fala, uau, eu estou crescendo. Mas chega um momento da sua vida que fisicamente ou externamente, esses elementos param de acontecer, pelo menos de forma tão impactante. E a maturidade ela é puramente subjetiva, é aqui de dentro. E a gente para de mensurar e perceber.
E maturidade ou imaturidade é um dos grandes, ou se não um dos principais problemas no casamento. Eu tenho vivido algo incrível na nossa vida, e claramente Deus preparou tudo isso nesses 3 anos, plantando a igreja lá em Toledo. Deus nos levou a um nível, de diversas formas, um nível extremo de pastoreio. E nós temos sentado com famílias, com pessoas, e em situações críticas, com os problemas dos mais diversos, mas todos eles vão culminando em coisas muito semelhantes, ou com naturezas muito iguais. E o que eu mais vejo é essa imaturidade, né? Um dia o problema de maturidade estava claro, o rapaz falou: pastor, minha mulher me chamou de infantil, de criança. Eu falei: sério, o que você falou? Eu falei para ela: criança é você. E eu sei que é bem do tipo do seu marido, talvez, uma dessa, né? E a questão é que eu, particularmente a Maiara, enfrentamos esse processo, e eu ouvi uma direção de Deus para essa mensagem. Eu preciso compartilhar também a minha jornada de amadurecimento, e como Deus tem transformado, nesses 11 anos de casados, o nosso coração, o meu e da Maiara. E eu claramente percebi uma coisa que não só comigo, mas que é comum em quase todas as relações. Infelizmente, a maioria de vocês entraram no casamento imaturos. Porque a gente entra para um casamento com uma motivação ou com decisões puramente, na maioria das vezes, afetivas e puramente de desejo. Gosta, acha bonito, sentiu um cosquinha na barriga, é esse, vou casar, né? Só que se você, por exemplo, vai mexer com o cérebro humano e fazer uma cirurgia, você precisa passar por anos de estudos, formações, validações, mas para invadir a intimidade mais profunda de um ser humano, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, a gente só sente uma cosquinha na barriga e fala: é esse aqui mesmo. E a gente toma a decisão mais importante da nossa vida sem estar pronto. Sem estar pronto. E eu fico indignado, e às vezes eu fico pensando: Deus, por que isso? Me ajuda a entender como resolver esse dilema, e não é fácil. Eu lembro que eu tinha 3 meses de casado, eu e a Maiara. Eu creio que eu já contei isso aqui, mas essa igreja tem gente nova o tempo todo, né? Talvez, mas eu e a Maiara casamos, isso há 11 anos atrás. Nós tínhamos os 3 meses de casados, e nós moramos num apartamento primeiro, e logo 3 meses a gente teve que mudar. E nessa mudança aconteceu algo que me marcou de várias formas, né? Uma coisa que a Maiara tinha no nosso namoro e noivado, que é próprio das mulheres, que veio do inferno, é essa mania de falar para o homem quando ele erra: eu não falei, né? É uma mania, não é de Deus não isso aí. E a Maiara, e como sempre, eu cometia erros no namoro e no noivado e tal, e eu já estava lá lascado, envergonhado, e a Maiara falava: eu não falei, eu não disse. E aí um dia, nós nos perdemos numa estradinha aqui, indo para um almoço do trabalho dela, do estágio, e tinha lá um amigo secreto, tinha horário, e nós estávamos atrasados, e ela falou: é por aqui, é por aqui, é por aqui. Vocês já viveram isso, né? Claro. É por aqui, eu sei onde é e tal. Não tinha o GPS, isso eu estou falando há 11 anos atrás e tal. E aí, você sabe o que deu, né? Eu fui pelo meu caminho, deu errado. Quando realmente descobrimos, ela de novo olhou para mim e falou: eu não falei. Aí eu parei o carro, nós éramos noivos. Falei: meu amor, eu quero te fazer um pedido. É um pacto agora. Nós vamos casar. Eu vou fazer de tudo. Eu me comprometo a, quando eu errar, e você estiver certa, eu vou reparar, eu vou corrigir, vou pedir perdão. Mas eu te peço uma única coisa: nunca mais, no meio da vergonha e da dor do meu erro, pise falando: eu não falei. Porque fica pior. E ela falou: tá bom, né? Aí passou esse noivado, e nós tínhamos mudado esse apartamento, já casados, 3 meses de casado. E aí, essa cena, quando eu olho para ela, é patética. É patética. Estava eu e um amigo meu jogando videogame
ele no sofá, num apartamento de 40 metros quadrados, a Maiara arrumando a mudança que ainda não estava pronta, o diabo é astuto, a minha sogra ajudando, ele planeja tudo, o diabo, ele envia os seus, e eu jogando videogame, futebol com meu amigo, o Daniel, talvez alguns conheçam. A Maiara tentando arrumar as coisas e tal, e tinha um tanque para instalar que ela já estava 1 semana me pedindo, um tanquinho que tinha que instalar. E eu olho para essa cena, eu vejo claramente quão infantil nós entramos para o casamento. Ela em uns aspectos, que eu já vou te falar, e eu em outros. Mas isso era um cenário claro. E, obviamente, essa história não acabou bem para mim, né? Porque ela pediu, até que ela falou, Rona, o tanquinho. Eu falei, já vou. Tanquinho, já vou. Claramente, tipo a minha mãe. Tem que instalar o tanquinho, eu já vou. Vou ligar para o meu avô para vir instalar. Eu falei, não, pera, tem um homem aqui, esse negócio. Aí ela disse, só cuidado para não furar um cano. Nesse momento, ela estabeleceu um destino. Eu vou, meço, eu gasto, peço ajuda, faço cálculo, eu resgato toda a minha inteligência matemática. Eu falei, é aqui, diante de Deus. No primeiro furo, a Maiara no quarto, eu furando para instalar o tanquinho e a minha sogra monitorando. O diabo é astuto, ele envia os seus. Quando eu dou o primeiro furo, meus queridos, e a água vem, a minha sogra, e a Maiara grita do outro lado, que foi? Aí ela vê que tem um alvoroço, sai, e eu já, quando ela fala, que foi? Estou indo aí, eu já começo, ela vai falar, e agora eu vou quebrar o pau, porque a gente fez um pacto que ela nunca mais, eu já estou mal aqui, envergonhado, está na frente da minha sogra, e aí quando a Maiara chega, olha assim, eu já estou esperando já ela dizer, o que ela faz? Ela não fala, ela só faz cara de eu não falei. Que dá na mesma. E essa cena é típica de uma mãe cuidando de um filho. Na verdade, a gente casou e vários aspectos pessoais meu e dela revelavam a nossa imaturidade. A gente foi vivendo uma jornada de transformação. Agora, eu queria te ajudar a entender um pouco mais algo que me fez compreender. Eu estava estudando algumas coisas há um tempo atrás e eu percebi que existe uma teoria que compilou as principais linhas de análise comportamental de quase todas as linhas psicológicas e conglomerou em um esquema coerente e prático de você entender como é a formação da personalidade madura. Como é que se forma uma personalidade madura, fruto de análise, estudos, visão antropológica, observação. E esse esquema, ele é chamado de camadas da personalidade. Mas eu quero te fazer compreender 2 elementos nele. Mas antes disso, pastor, como é que eu sei que de verdade eu sou imaturo? Como é que eu sei que existe maturidade no meu casamento ou não? Eu quero te compartilhar aqui só 6 sinais comuns de imaturidade. 6 sinais muito comuns de maturidade. O primeiro, individualismos. Quando os elementos dessa relação têm excessos de individualismos. Os seus hobbies, as suas coisinhas. Você sabia que há algo muito comum, principalmente na cultura americana, que é a man's cave, que é a caverna do homem. Já ouviram falar sobre isso, né? Então o homem, aquelas casas grandes, normalmente com garagens grandes, então a garagem lá vira a caverna do homem, que por grande parte da história, do tempo da história, era a garagem com as ferramentas, com o carro. Hoje, a Man's Cave, nos Estados Unidos, é a sala de jogo, de videogame, de guardar herói e carrinho. E o homem, ele vai para o seu mundo infantil, sempre que ele quer fugir. Ele vai para lá.
E aí ele tem as suas coisas, os seus jeitos, os seus gostos, os seus sonhos. Quando no casamento há muito individualismo, projetos pessoais onde o outro não faz parte, isso na verdade denuncia, é um sintoma muito grande de imaturidade emocional. E eu já quero te explicar por que disso. Disputa de ego. Depois desses anos todos, principalmente em sala de aconselhamento, vendo os principais problemas no casamento, eu percebi claramente que uma das melhores ilustrações para grande parte dos casamentos é cabo de guerra. Hoje os casamentos, muitos deles são o cabo de guerra. Quem lembra da disputa de cabo de guerra? É muito simples. Cabo de guerra é o seguinte: um de um lado querendo que o outro vá para aquele lado, e o outro de outro lado querendo que venha para o seu lado. E muitos estão em casamentos desse sentido: eu quero que você venha para o meu lado, que você entenda o que eu quero, o que eu penso, o que eu acho, e como eu entendo a vida, o outro querendo a mesma coisa, e no cabo de guerra a gente tem dois propósitos para ganhar. Para ganhar a disputa do cabo de guerra é: ou eu sou mais forte, ou eu torço para que o outro tropece. Quantos estão ouvindo o que eu estou dizendo aqui? Muitos casamentos vivem assim. Ou eu tenho argumentos mais fortes, posições mais fortes de convencimento, ou eu torço para que o outro caia, para que venha para o meu lado. Porque daí eu tenho a razão. Aí eu tenho a razão. Disputa de ego, ou quando realmente fica evidente o seu erro ou a sua fragilidade, transferência de culpa, joga para o outro. Incapacidade de conversar respeitosamente sobre assuntos difíceis. Eu tenho conhecido casais de 15, 20 anos que nunca sentaram olho no olho para tratar respeitosamente um assunto profundo. Tudo na vida deles é resolvido em indireta, ataques laterais, falas soltas no meio de uma correria do dia a dia. Nunca pararam para sentar olhando no olho e falando: como é que nós vamos resolver esse problema financeiro? Como é que nós vamos fazer sobre essa questão da educação dos nossos filhos? Eles não conseguem ter a capacidade de conversar, porque todo conflito de ideias, de pensamento, de entendimento, é na verdade um conflito pessoal. Parece que é contra o outro. E o casamento não deveria ser um contra o outro, mas os dois contra a vida. O casamento deveria ser um olhando para o outro, vendo de que maneira a gente conflita, não conflita, acorda. Deveria ser um do lado do outro, dizendo: olha, de que maneira a gente vai para lá? Você percebe maturidade emocional com birra. Um dia eu estava na sala de aconselhamento, e quando eu olhei assim, Deus mostrou claro o cenário, e o que é que estava por detrás de tudo aquilo, e o que é que... E eu olhei aquilo lá e falei: meu Deus, quanta infantilidade, quanta imaturidade, quanta criancice. E eu falei: meu Deus, me dá uma... eu acho que foi uma palavra de sabedoria que Deus me deu aqui, na hora. Eu abri o meu notebook, e eu entrei no Google e falei: você me dá eu quero te mostrar algo interessante aqui, sobre o que você está contando, sobre esse problema que vocês estão vivendo. E aí, eu abri, fiz uma pesquisa e comecei a ler uma descrição. E comecei a ler a descrição. Ela falou: pastor, é isso aí que acontece com a gente, é isso aí, exatamente. Como é que você sabe? Eu falei: eu digitei birra no Google. De crianças de 3 a 5 anos. Você acha que eu estou exagerando, né? O que é uma criança birrenta? Pensa, você já imagina a criança no mercado, jogada no chão, chorando, batendo os pés, porque ela está frustrada porque não fizeram o que ela quer. Aquela mulher se trancava no banheiro quando eles iam sair e não tinha roupa para ela. Como ela ia no guarda-roupa e via que não tinha roupa, ela se trancava no banheiro e ficava chorando. E o marido: vamos, sai daí. E ela: não, eu não tenho roupa. Você fala: isso é exagero. Será? Você conhece alguém, uma amiga, que sai na casa assim, ó, pá, batendo porta? Conhece? É? Aquele cara bicudo faz 3 dias. Bico. Não fala nada. Você já viu que muitos casais não sabem
resolver problemas de conflito pequeno pedindo perdão. Formas que a mulher encontra para pedir perdão é falar alguma banalidade do dia. Tipo, brigou, discutiu, fez meleca. Aí ela chega, vai almoçar hoje? Sabe? Sei que vai passar a pegar as crianças? Porque não tem coragem de chegar, olha, aquela hora, eu fui injusta no que eu disse, exagerei nas minhas palavras, preciso voltar atrás. Alguns de vocês nunca tiveram pequenos diálogos como esse? Simples, dizer, me desculpe, eu estava errado. E vivem muitas vezes como pequenas crianças, ou grandes crianças, com birra, com bico, desrespeitos e humilhações, desonra gratuita. Eu tenho um amigo que um dia contou isso para mim, inclusive eu acho que eu escrevi no livro, porque me marcou, que é a realidade de muitos aqui. É possível que o teu cônjuge fala bem, manso, com todo mundo, com o chefe, com colegas, com os familiares, mas com você o tom muda, é ríspido, sabe? E aí um dia ele estava contando que eles estavam lá conversando, e a mulher lá, parece um pincher, sabe? De repente o telefone tocou dela, alô? Aí ele olhou assim, ué? O tom muda. Porque com aquele que mais tem intimidade, muitas vezes é onde vai mais a desonra, o desrespeito, o trato de qualquer forma. É infantilidade e imaturidade. Ameaça de rompimento, uma instabilidade. Efésios capítulo 4, no verso 14, não está aqui o texto, mas nos mostra claramente que a principal marca da imaturidade é a instabilidade. Você não consegue saber e não consegue esperar o que é que vem dessa pessoa durante o dia. Tem gente aqui que acorda todo dia fazendo uma oração, e não é por vida devocional, não, é porque não sabe o que esperar. Deus abençoe, não sei como ela acordou hoje. Porque é uma bomba relógio, é meio que na sorte, você não sabe, e não estou falando de um transtorno psicológico, de bipolaridade, é só imaturidade mesmo. É não conseguir ter constância emocional, não saber controlar-se, dominar-se, guiar-se dentro de uma caminhada nesse sentido. Agora, como é que a gente chega a uma formação de personalidade? E essa teoria me fez entender algo que é observável e é muito evidente e que explica muitas coisas. Dessa, que tem 12 camadas, eu quero me ater só a 7 rápidas, para você entender uma coisa. A primeira é a camada do corpo, a segunda a camada da hereditariedade, a terceira a camada da cognição e da percepção, já explico. A quarta é da afetividade, a quinta da afirmação do ego, a sexta é de aptidão e a sétima é do seu papel social. O que isso quer dizer? A explicação é que a primeira camada de formação da personalidade que te leva à maturidade, ela é puramente biológica, é a criança bebezinha. Essa primeira camada é aquela básica, você vem ao mundo e você quer comer, se alimentar, dormir, é o teu corpo pedindo, as motivações são puramente biológicas, não há consciência, não há desejo, não há motivação, está lá, é o corpo pedindo. A segunda é ainda um pouco natural e biológica, com pouca consciência, que é onde a criança começa a experimentar o mundo, onde as suas particularidades começam a se manifestar. E aspectos de hereditariedade, como temperamento, jeito pessoal, aquelas coisas particulares de um ser humano começam a experimentar o mundo. Os gostos começam a se expressar e puramente, até aqui mais ou menos, não há tanta consciência. E aí vem essa terceira camada, que é a camada de formação de personalidade e maturidade, que precisa passar por compreender o mundo. É a fase dos porquês da criança. E esse momento, o conhecimento que ela quer ter, não é um conhecimento para melhorar, não. É porque ela quer viver o mundo, ela quer entender o mundo. Então, ela, por que isso, pai? Por que aquilo? Por que isso? Por que aquilo outro? Ela quer entender o seu mundo afora. Agora, a quarta é fundamental, e ela é crucial. É onde há a formação da afetividade. É onde há a compreensão do mundo amoroso, do carinho, do cuidado e do sentimento de pertencimento e de acolhimento. E nessa fase de formação, elas precisam demais da paternidade.
E é nesse momento em que o ser afetivo do ser humano, ele se encaixa no mundo e ele amadurece, porque ele passa pela experiência de ser amado, ser compreendido, ser aceito. E essa é a motivação principal, se sentir aceito e amado no mundo. A quinta, muito peculiar da adolescência, é a camada da formação da individualidade, é onde a criança quer se mostrar dizendo, ou agora um pré-adolescente, ou até a juventude, eles dizem, não, eu sou um eu indivíduo no mundo, e tenho vontades, tenho ideias, e é por isso que muitos vão achar que a adolescência é a fase da rebeldia. Ela pode se expressar com rebeldia, mas no fundo o adolescente está querendo dizer, pai, eu não sou você, eu tenho ideias, eu tenho pensamentos, eu quero provar o meu valor no mundo. E ele está gritando isso, eu quero mostrar quem eu sou, eu quero gritar ao mundo que eu também acredito, por isso que ele vai escolher tribos que se desencaixam daquilo que é o senso comum, porque ele está querendo se afirmar, ele está querendo vencer disputa. A motivação principal da formação, da afirmação do ego, dessa fase de camada de formação de personalidade, é vencer disputa. É o tempo todo uma quebra de braço. A sexta, ela é da aptidão, ou seja, a criança, ou agora um jovem, ou deveria estar indo já para a fase adulta, ele quer resultado material, ele quer sentir que ele sabe produzir. É a fase do dinheiro, da carreira, ele quer saber que o que ele faz dá retorno. É puramente material. E até aqui, até a sexta, a formação da personalidade, olhando o mundo, é praticamente, puramente egoísta. É só lá para a sétima é que o homem para de olhar para si mesmo e começa a olhar para o mundo, e aí vem o seu papel social. Quem eu sou no mundo? Como é que eu posso devolver? Como é que eu posso contribuir? De que maneira eu faço parte de algo muito maior? E por que isso é importante você entender? As duas camadas mais relevantes para você entender a imaturidade, que te persegue até hoje, tem a ver com a quarta e a quinta. Se esse ciclo não é fechado no teu coração de forma saudável, você vai arrastar ele para o resto da sua vida, independentemente da idade que você tem. Por isso que existem pessoas de 30, de 35, de 40 e de 50 anos, que ainda estão tentando se sentir amado. E aí, o desdobramento desse é carência afetiva extrema, necessidade de aprovação, sentimento de rejeição constante. Quando mais ou menos vence isso, às vezes avança para a quinta, que também ainda é extremamente imatura, que é tentar se afirmar como indivíduo, querer vencer disputa, querer demonstrar que ele sabe, que ele consegue, que ele tem ideias. Quantos conseguem identificar casamentos com problemas como esse? E qual é a compreensão disso? Vamos entender um pouquinho as imaturidades no homem e na mulher? Vamos aplicar isso aqui, diferenciando um pouco, porque vai se desdobrar de forma diferente. O problema é o problema da orfandade. O problema da imaturidade emocional e espiritual é a orfandade. E no homem, por exemplo, existem 3 grandes marcas de maturidade masculina. 3 grandes marcas de maturidade masculina: passividade, fraqueza e fuga da realidade. Homens imaturos emocionalmente serão passivos. Serão passivos. O que é ser passivo? Ele nunca é iniciador, ele nunca é ativo, ele nunca é, ou dificilmente ele é iniciador. Ele sempre reage ao mundo, ele precisa sempre de uma mãe empurrando ele. Porque por mais que ele cresceu na idade, ele não cresceu na emoção, não cresceu na maturidade. Então, quando ele casa com uma nova mãe. Só que agora é diferente, eu sei que vai ser meio duro o que eu digo, mas é uma mãe que ele transa com ela. Mas para o resto, ela tem que ficar mandando, cuidando, dirigindo, orientando, instruindo, pedindo. Porque ele é um bebezão dentro de uma família, de uma casa. Ele é passivo. E eu estou falando aqui, gente, de mais de 80% dos homens da nossa geração. Passivos, o tempo todo tem que ser empurrado. Eu não quero nem te constranger, mas é possível que a grande maioria das inscrições para a conferência da família foram feitas pelas mulheres. Inclusive, tu, homem que está aqui.
Não, pastor, é só porque ela mexe bem com esses negócios. Não é porque se não fosse, é capaz de você nem estar aqui, como o pastor mesmo já adiantou. A gente precisa ser empurrado muitas vezes, essa passividade, sabe? Deixa a pessoa estagnada. Ela não é aguerrida, ela não é iniciadora, ela é fraca, que é um segundo grande elemento da imaturidade emocional e espiritual de um homem. Fraqueza. Fraqueza de personalidade, fraqueza de espírito, fraqueza de posicionamento, fraqueza de alma, fraqueza da sua personalidade, falta de decisão, sabe? Alguns acham que é romantismo ou dar prioridade, mas quantos aqui às vezes saem, e eu lembro muito isso claramente no meu namoro, e no meu noivado, e um pouco até do casamento, a Mayara, onde a gente vai comer? Eu falo, onde você quer comer? Dela, vê aí você. Não, vê você. E tudo que ela está querendo é, homem, decida! Às vezes é tudo que ela está querendo. Só falta ela te chacoalhar, pegar no ombro e falar, faz alguma coisa pela nossa vida, pelo amor de Deus. Toma uma decisão. É uma dificuldade de se posicionar, de decidir, de conduzir. O espírito que vai transformar as nossas igrejas, e a masculinidade é o espírito de Elias. Espírito de Elias, que é o Espírito Santo, o Espírito de Cristo. Não são agressivos, não são machistas, são posicionados, decididos, condutores, que dizem, assim que eu entendo, assim que eu creio, para onde vocês vão, eu estou indo, e que se levantem Elias nessa igreja, que se levantem Elias, que se levantem Elias. Você precisa entender que o que vence um Acabe e uma Jezabel não é os opostos, é um Elias. É alguém que está fora daquele espírito de passividade ou de controle. É alguém que está sujeito a um controle muito maior, que não pessoaliza, que não acha que é contra ele. O Elias não é feridinho, o Elias foi defender o que é de Deus, só isso. E quando ele está diante do povo de Israel, ele olha para aquela nação toda, perdida, corrupta, entregue a um rei sem cabeça, fraco e passivo, e a uma mulher controladora, agressiva e dominadora, e ele olha para o povo e diz, escolham a quem vocês querem servir. Esse posicionamento. Agora, a imaturidade emocional e espiritual, ela vai se revelar no homem com passividade, fraqueza e fuga da realidade. Que aí vem o estopim, a cereja do bolo. É a síndrome de Peter Pan. São homens que nunca querem crescer. Homens que nunca querem crescer. E uma das formas que a gente percebe isso é que ele mantém elementos propriamente da infância e da adolescência. E eu não estou fazendo um ataque pessoal, não é contra você, eu sou bem curado disso, e talvez se te ofender, me perdoe, não foi a minha intenção, mas está na hora de jogar os carrinhos fora. Talvez para alguns não é por causa do carrinho, é por causa do teu espírito. É proibido jogar videogame? Não é proibido nada, no Evangelho você é livre para fazer qualquer coisa, mas talvez para você seja, porque isso te amarra e te sustenta numa vida passiva, numa vida de ficção. Você sabe por que os videogames têm ganhado a nossa geração? Porque eles dão alta sensação dopaminérgica e fazem com que os homens simulem vitórias e avanços e progressos virtualmente que não conseguem mais na realidade. E aí, lá no joguinho, ele é um cavaleiro lendário, forte desse tamanho, com uma espada maior que ele, que matou o chefão. Em casa, ele é um gordinho, com óculos, com um negócio assim, que não consegue nem carregar a mulher se a casa pegar fogo. Só que lá no videogame, aí o que acontece? Lá ele acabou de matar o dragão. Aí ele abre a porta, ele encara o dragão. Não, vou voltar para cá. Aqui está melhor. Ele bota o headphone e passa 7, 8, 9, 10, 15 horas. Por que a nossa geração masculina caiu na pornografia? Porque não dá trabalho. Quando você abre aquele vídeo lá e você vê aquilo totalmente produzido, propriamente para te gerar todos os estímulos, você tem aquela experiência, o teu cérebro não sabe diferenciar o que é real e o que é virtual. E as sensações vêm como a droga, que simulam sensações que o teu corpo poderia produzir, mas em uma alta escala, num tempo reduzido, bagunçando com o teu cérebro, mas te gerando o senso de prazer, de satisfação. E aí quando você pensa em fazer sexo com a sua esposa, você fala, meu Deus,
É um trabalho. Lá é mais fácil. E aí, quando ele menos percebe, ele está entregue a uma vida fantasiosa. Prazer sexual para ele é com vídeo. Progredir é no videogame. E quando ele vê, ele está emaranhado em entretenimento, lazer, diversão. E se nada disso fizer fugir de verdade, ele se esconde no trabalho. Porque, de alguma forma, ele está dizendo, eu não aguento a minha realidade. A realidade dói pra caramba. E aqui é gostosinho. Homens fracos emocionalmente e espiritualmente buscarão essa fuga de realidade. Já a mulher, o efeito é diferente. A mulher imatura emocionalmente e espiritualmente, ela vai experimentar 3 marcas diferentes. A primeira é insegurança constante. Mulher constantemente insegura. Ela é insegura para tudo. Ela precisa o tempo todo de uma validação, de uma aprovação, de uma concordância. Só que às vezes ela transveste isso, essa insegurança, em uma autossuficiência. Mas no fundo é uma menina clamando por uma direção e por alguém que proteja. O problema é como a vida lhe mostrou que não há ninguém por ela, ela tem que ser por ela. Não há ninguém por mim. Porque muitas são órfãs, até de pais vivos ou que viveram juntos, mas o sentimento de orfandade. Pai que não proveu, não protegeu e não deu propósito. E agora ela casa com um homem que ela tem menos esperança ainda que isso vai vir dele. E essa insegurança faz com que ela seja controladora, dominadora, possessiva. Porque ela diz, ninguém é por mim, se eu não for por mim, as coisas não vão dar certo. Uma necessidade de validação constante, uma necessidade de ser aprovada, uma necessidade de receber excessos de eu te amo. E eu quero que você discirna, não confunda a tua linguagem do amor com infantilidade. Porque muitas se escoram, é que minha linguagem de amor é palavra de afirmação, é tempo de qualidade. Eu sei que essas coisas realmente explicam algumas, mas se você for profundamente avaliar realmente o teu coração, é possível que na verdade há um espírito de orfandade, clamando por aceitação, sentimento de amor, que não será curado por um marido. Insegurança, instabilidade emocional, uma oscilação emocional constante, você não sabe o que vai vir, é uma bomba ao relógio. Oscilação de humor extremo, tendência depressiva, tendência à ansiedade, hipersensibilidade. Tudo isso revela uma falta de afirmação pessoal afetiva que a deixa segura, dizendo, eu sei quem eu sou, eu sei o meu valor, eu sei quem me ama e eu sei quem cuida de mim. E o efeito de tudo isso é controle e manipulação. Controle e manipulação é o mecanismo que a mulher da nossa geração encontrou para suprir um buraco que a falta de paternidade, de masculinidade real deixou. Ou eu controlo, eu domino, ou a casa cai. E aí ela torna o seu marido um filho mais velho. E isso denuncia, acredite ou não, aparente liderança, força, empoderamento, mas só esconde uma criança medrosa e insegura. Uma mulher clamando por direção, por acolhimento, por proteção, por segurança e provisão. Agora, por que eu digo que a carta aos Coríntios é uma carta sobre maturidade? Inclusive, o capítulo 13 de Coríntios é conhecido como capítulo do amor. Já ouviu falar nisso? Capítulo 13 de Coríntios, não, capítulo do amor. Inclusive é um capítulo muito lido em casamentos, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor. Quase um Cid Moreira, né? Mas eu quero que você olhe agora com outra perspectiva, a partir de hoje, o capítulo 13 de Coríntios. Tire amor e entenda a maturidade. Olha o que diz 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam a sua... Alguém está ouvindo aqui? Vamos lá, gente madura não exige que as coisas sejam feitas à sua maneira.
Gente madura não é irritável, e nem irritada, nem rancorosa. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Gente madura não desiste, não perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Quantos querem crescer aqui? Quantos querem crescer? Amém? Deus quer te fazer crescer. Agora entenda uma coisa. Quantos já disseram, eu te amo para o seu marido, para o seu cônjuge? Quantos já disseram? Levante a mão. Sem medo, tá? Não é pegadinha não, pode levantar. Quantos já disseram? Levanta a mão, quem já disse? Amém. Não quero ir contra, eu realmente acredito. Eu e a Maiara éramos namorados. E namorado faz tanta coisa errada, né? É uma imaturidade emocional, tentando viver um... Namoro tem que acabar rápido, sabe? O namoro tem que acabar, ou em casamento, ou em término, porque namoro não é bom. É uma relação sem aliança, sem compromisso, desfrutando afetivamente, às vezes até fisicamente, sexualmente, contrariando o princípio de Deus do outro, é um estrago. Eu e a Mara namorávamos, mas nós, pela graça de Deus, eu já convertido, eu era líder de jovens da igreja, a Maiara fazia parte da equipe que eu mesmo escolhi e montei. E a gente se conheceu um ano, foi se gostando, até que... e ela não dava indício nenhum, rapaz. A Maiara não era mole, não. Ainda não é mole, não. Mas ela não abriu o jogo. E até que eu estou lá já há uns meses gostando, tomo uma decisão, eu falei, eu vou tentar. E eu tinha feito uma aliança com Deus com 15 anos de idade, que eu não namoraria quem não fosse a minha esposa. Eu ia namorar para casar. Eu ia namorar minha esposa. Até hoje a Maiara fala que eu não pedi ela em namoro, pedi em casamento. E eu sento... Eu um dia faço uma dessas besteiras, coisa idiota de jovem, pedi um sinal para Deus. Deus dá um sinal. E às vezes Deus olha a nossa imaturidade, né? Tá bom. Eu pedi um sinal. Nós tínhamos reunião de jovens, e eu falei, e a igreja era ao lado da nossa casa, eu vou sentar na frente, assim no pátio, se a Maiara chegar antes primeiro, é porque é um sinal que é para eu falar com ela. Aí eu fiz o voto lá, cheguei e fiquei lá, ai meu Deus, que não vem, me arrependi, fiquei inseguro. Aí a Maiara aparece. Falei, meu Deus. Então Inclusive ela me contou depois que já estava há minutos esperando do outro lado, mas eu não estava vendo. Aí ela de repente falou, eu vou ver se alguém chegou, e apareceu. Falei, meu Deus, ela sentou assim, a uma distância de uns 3 metros, papo vai, papo vem, será que chove? Até que eu disse para ela assim, o que você diria, hipoteticamente, assim, digo sim, no caso, se, hipoteticamente, assim, o que você diria, se eu dissesse, tipo assim, só hipoteticamente, que eu gosto de você? Aí ela disse, eu diria que eu também. Na hora que ela falou isso, chegam os primeiros jovens para a reunião, eu falei, meu Deus, inferno, e agora? E a conversa parou, praticamente. E aí, eu falei, olha, mas eu não namoro, eu tenho problema, eu fiz um compromisso com Deus, eu vou namorar minha esposa. Você está pronta? Ela falou, sim. Eu falei, só que você sabe que eu vou ser pastor? Aí eu vi ela murchando, assim. Ela falou... E acabou a conversa, e nós fomos. E nós tínhamos 3 meses de namoro, e a gente estava na frente da casa da avó dela, conversando, e ela fez algo que eu recomendo que você nunca faça na sua vida, é algo imprudente. Ela fez uma pergunta, essa pergunta, não faça. Ela perguntou, você me ama? E eu vou te contar um negócio tão idiota, assim, eu era muito imaturo, mas eu já achava que era maduro. E aí eu poderia ter respondido isso muito simples, mas eu já era meio crentinho, sabe? Eu já quis pregar para ela. Só o fato de eu ter esperado 5 segundos para responder já deu ruim, né? Aí eu falei assim para ela, então, falei, amar é dar a vida. E a gente namorou 3 meses. Eu ainda não tive a oportunidade de viver, literalmente, amor. Mas eu gosto muito de você. Mas nessa hora ela só entendeu, blá, 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 rejeição. Só isso.
Ela ficou emburrada, ficou mal. Eu falei, meu Deus, que aí eu tentei corrigir, já não tinha mais jeito. Aí a Maiara está aí, ó. E aí eu fiquei triste, porque eu realmente amava ela. Só que na hora errada eu fui pregar. Eu fui para casa indignado, 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã. Falei, eu vou provar então que eu amo. Agora. Aí tinha uma lata de tinta no pátio da nossa casa. Eu peguei a lata de tinta. 3 horas da manhã, fui na frente da casa dela. E fiz um coração na rua enorme. Escrito, eu te amo. Falei. Ela acordou de manhã. Ai, meu Deus, que vergonha. Todo mundo perguntando, nossa, alguém pintou a rua. Ela, sério? Não estou sabendo. O amor, na verdade, só é possível com a maturidade. Não é possível amar sem ser maduro. Eu reconheço e confesso que talvez você deseje amar essa pessoa, que você tem afeto por ela, tem sentimentos, tem intenções, e eu acredito totalmente nela. Mas amor é isso. E só gente madura consegue ser paciente, bondosa, não ciumenta, não presunçosa, não orgulhosa, não grosseira, que não exige as coisas da sua maneira, que não é irritável nem rancorosa, que não se alegra com injustiça, mas sim com a verdade. O amor não desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança, sempre se mantém firme. O amor de Deus pelo Espírito Santo vai começar a brotar no teu coração, te dando maturidade espiritual e emocional e capacidade de se manter firme, confiante, decidido, bondoso e paciente nessa relação, porque só Deus pode gerar o verdadeiro amor no seu coração. Só Deus pode te fazer crescer. A maturidade, ela só pode vir de verdade espiritualmente. E Deus vai te convidar a 3 passos para amadurecer espiritualmente. 3 passos, simples. Primeiro, você vai precisar abandonar comportamentos imaturos por decisão. E quando digo comportamentos, elementos de infantilidade e maturidade. Eu não brinquei. Eu digo pelo Espírito de Deus, alguns de vocês profeticamente vão ter que vender o videogame. E eu digo sério, estou falando sério. Aquilo é um símbolo, muitas vezes, de algo que você não mais pode viver na sua vida. Você vai ter que cortar alguns cordões umbilicais. Alguns aqui têm visitado 4, 5, 6 vezes por semana a sua mãe. Deus está te convidando hoje a cortar esse cordão umbilical. Não, pastor, é que você não sabe, a minha mãezinha... Meu irmão, fica em paz, Deus vai cuidar dela, cuide da sua família. Não estou dizendo para você deixar desamparado alguém necessitado fisicamente, alguém necessitado de cuidados especiais. Estou falando de vínculo afetivo de um homem que ainda não cresceu. Você vai ter que tomar decisões. Olha o que diz o texto na nossa carta da maturidade. 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Você deveria, no casamento, usar o ritual do casamento, a celebração do casamento, como um ritual de maturidade, como eram nas civilizações antigas. Você vai ter que mudar, você vai ter que romper, você vai ter que cortar. Não sou mais um menino. Não sou mais. E decisões práticas antes que o sentimento venha. Na verdade, a maturidade ela vem muito mais por disciplina do que por emoção. A formação da maturidade, inclusive emocional, ela é antecedida por decisões que às vezes elas não são emocionais, mas são práticas. E eu digo, em nome de Jesus, Deus está tocando alguns corações de romper com a sua infância e sua adolescência. Você vai ter que tomar decisões práticas de rompimento. Deus está te convidando, segundo, a fazer uma aliança real. A aliança real é a aliança que, inclusive, já foi explicada aqui pelo pastor na sua primeira mensagem.
É um nível de aliança sobrenatural e espiritual, que transcende os tipos de contratos que a gente faz hoje. O problema é que a gente perdeu o valor de compromisso, porque as nossas relações hoje são líquidas, são frágeis. Nós vivemos hoje num mundo onde você consegue quebrar os contratos facilmente. Mas você está acostumado. Eu lembro que quando eu assistia filme com a Maiara, assistir um filme com a Maiara era um projeto da semana. Nós tínhamos que ir na locadora, você vai lá, avalia o filme, passava minutos, quase hora, escolhendo, porque tinha o risco de levar para casa algo que se arrependesse. Então a gente pensava bem, e a gente escolhia, aí de repente escolhia o DVD, ia lá, assistia um filme, se fosse ruim, se arrependia, mas assistia até o fim. Qual é a forma como a gente está sendo criado nas nossas culturas e nas nossas relações hoje? Você escolhe lá no Netflix, não gostou, troca. Propaganda, você nem sabe mais, né? 5 segundos, se não gostar, passa. E parece que não, mas isso tem moldado, tem transformado a forma como a gente lida com compromisso. Nós não conseguimos mais ser perenes, constantes. Temos tido dificuldade. E a aliança que Deus quer te chamar a fazer com o seu cônjuge, para romper com a infantilidade e imaturidade, é a aliança de que eu ficarei até o fim. Parece que não, mas essa convicção enraizada no coração e na mente muda a sua postura. Muda. A maioria dos nossos avós ou pais, eles não tinham outra opção. Eles casavam e falavam, não, aqui vai até o fim. A gente já considera a possibilidade de não terminar. Que Deus levante aqui o espírito de aliança, de compromisso, que levou Ruth a fazer o que ela fez com a sua sogra. Ruth 1, 16, 17, não insistas comigo que te deixe, e não mais te acompanhe, aonde fores irei, onde ficares ficarei, o teu povo será meu povo, o teu Deus será o meu Deus, onde morreres morrerei, e ali serei sepultada, que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Quando você fizer essa aliança com Deus no coração, você eleva o seu nível de maturidade de verdade. Finalmente, a gente só cresce espiritualmente e emocionalmente quando for plenamente satisfeito em Jesus. O problema da orfandade, que tem mantido alguns na 4ª e na 5ª camada, ou desejando ardentemente se sentir aceito, aprovado ou amado, ou como na 5ª, querendo vencer disputas e provar que tem razão, só é curado quando o pai preenche teu coração dizendo, não te falta mais, porque você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. E esse abraço muda a tua identidade, esse abraço espiritual de Deus, de paternidade, muda, onde você para de esperar no marido algo que só Deus pode te dar. Mas também isso sela e protege o teu coração. Isso te faz ser seguro, constante. Alguns tentam decifrar a inteligência de Jesus, inteligência emocional de Jesus, a capacidade dele se manter firme diante de desafios tão complexos como estar diante de Pilatos, depois da traição, dos açoites e da vergonha. Mas Jesus só era Jesus diante da dor, porque um dia ele ouviu do Pai, eis aqui o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E em João 8, por exemplo, quando os fariseus estão, eu acho que teu testemunho sobre você dizer que é o Cristo não é válido. Ele diz, sim, é válido sim, porque eu sei de onde vim e para onde eu vou. Convicção de identidade e propósito cura a imaturidade. Convicção de identidade e propósito. Hoje talvez é um dia em que Deus está querendo curar o seu coração. Quais comportamentos e aspectos imaturos Deus está te convidando a romper de forma prática, mesmo não sentindo? Quantos identificaram alguma coisa que Deus está te convidando a romper? Romper, você tem que cortar com isso. Como está teu nível de aliança e compromisso com essa pessoa? Mas a pergunta que mais importa é, Jesus é suficiente? E se ele não mudar? E se ela não mudar? Que tipo de vida emocional e espiritual você vai viver? Eu quero te convidar a ser curado
e satisfeito plenamente em Jesus. Se você está com o seu cônjuge ao lado e desejar, eu quero convidar mulheres a falarem para o seu marido: olha aí para ele, pega na mão dele. Você não é perfeito. Você não é meu pai. E eu não espero isso de você. Deus, Jesus, é suficiente. Te amo. Ai, que bonitinho. Homens, olhem para sua esposa. Pega na mão dela, como um homem de verdade, né? Faz ela ter uma sensação diferente de achar que está pegando na mão de outra mulher. Vai. Eu estou rompendo com a criança e o adolescente. Egoísta, briguento, que procura se afirmar em coisas fracas. Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sou seu homem. Eu vou te conduzir, te amar, dirigir a nossa família rumo ao propósito de Deus. Te amo. Feche seus olhos onde você está. Pai, em nome de Jesus, cura os corações. Tira as crianças, Senhor. Tira essas crianças que dominaram mentalidade, afetos. Ajuda-nos, Senhor, aqui a abandonar esses adolescentes que nos perseguem. Essa criança não resolvida, esperando do outro aquilo que só vem de Ti. Pai, eu oro por mulheres plenas e satisfeitas em Jesus. Eu oro por homens maduros, firmes, posicionados, ativos, condutores, decididos, líderes, cheios de atitude e posicionamento. Pai, levanta Elias nas nossas gerações. Levanta Elias. Que o espírito de Elias, Senhor, derrote o espírito de Acabe e de Jezabel. O espírito de Cristo, do posicionamento, da identidade, da direção e da liderança. Nós te agradecemos, Pai, porque Tu és fiel e cura o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você.